Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com Alcides dos Anjos, CEO da Voxel. Eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, hoje aqui eu estou aqui com o Alcides e a gente vai falar hoje um pouquinho de AMS, Application Management Services, tá? Que é o conhecido popularmente aí como suporte técnico. O Alcides vai poder falar aqui bastante com a gente aqui, porque essa realmente é uma veia aqui do nosso negócio, do nosso trabalho. Então a gente vai estar falando para vocês, né, como era o suporte técnico, né, Alcides, antigamente. E o que é hoje o AMS, né? Que basicamente não deixa de ser o suporte técnico, mas a gente sabe, né, que tem outras vertentes dentro dessa nova metodologia, né? Exato, Marta, exato. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês. Até gostaria de agradecer ao Márcio aqui, porque é um trabalho que nós estamos fazendo aqui nesse Vox Talk e nós já estamos atingindo a marca de 15 mil seguidores. Para o pessoal que é de YouTube, gerando, como é que eu vou falar? Gerando conteúdo, pode não ser nada, mas quando você gera informação, conversa, diálogo, discussão, 15 mil é um grande número. Então, parabéns aí, Márcio, por esse marco aí, né? Mas hoje o tema é falar um pouquinho de AMS, só que eu queria dar um passo atrás, né? Porque o que era o suporte, o que era o AMS, né? As empresas, como hoje, né, elas têm determinadas demandas para atender o que vai parando de funcionar. Isso aí. Então, o que eles falavam? Imaginavam, olha, eu acredito que eu vou precisar de 4 pessoas, sei lá, um analista sênior, 2 plenos e um júnior, para atender as minhas demandas, atuar onde tem problema. E a empresa que era contratada simplesmente arrumava lá 4 pessoas, precificava e colocava lá. Só que ia passando o tempo, muitas vezes aquelas 4 pessoas não eram o suficiente. Ou era a mais do que precisava. Só que você tinha um contrato de uma célula, um contrato onde eram 4 pessoas. E funcionou assim. Leasing, né? Como um body leasing. E funcionou assim durante muito tempo. E aí o que aconteceu? O pessoal falou, opa, peraí, por que eu não dimensiono o que é o meu problema, né? Coloco o que é o meu problema, dou uma ideia do que é o meu problema, os volumes, né? E passo para que a empresa dimensione a equipe. E muitas vezes essa equipe até não precisa estar dedicada. Sim. Pode ser até part-time. Então, é uma forma onde quem tem a demanda coloca na mão de uma empresa que tem o conhecimento e ela é que faz essa distribuição, esse dimensionamento. E aí você tem uma dinâmica um pouco diferente de como atuar dentro do cliente. Então, mas se a gente, né, voltar um pouquinho nesse seu comentário, né, de como era o suporte, né, a gente tinha empresas que eram contratadas, né, pelas grandes empresas, né, pelos clientes, onde eles eram responsáveis por fazer a sustentação, né, dos ambientes, né? O que a gente está falando basicamente eram equipes, né, que eram responsáveis de apagar o incêndio, né? Então, por exemplo, a operação parava, então você acionava o suporte ia lá, atuava dentro do problema e restabelecia a operação da empresa. Basicamente é isso que a gente está falando. Só relatava, atendi o chamado tal. Isso. Bom. Mas um pouquinho antes disso, né, Sidão, eu acho que é importante a gente falar para o pessoal, né, porque tinha muitas empresas que elas direcionavam esse esforço de sustentação, muitas vezes, né, para a sua equipe interna, né? Então, equipe interna que eu digo assim, né? O suporte podia ser interno ou externo. Ou externo, sem exatamente. Dúvida. Não, e o foco, né, era muito isso, né? Muitas vezes a empresa olhava e falava assim, não, eu tenho 10 funcionários aqui que eles estão responsáveis por sustentar todo o ambiente, né? Certo. Mas quando a gente está falando da evolução desse suporte, né? Quando a gente fala da chegada do AMS, né? Do Application Management Services, a gente entende que as coisas começaram a mudar, porque a gente está falando de você fazer um papel
efetivo de governança sobre os seus ambientes. Exato. E não ficar focado apenas em falar assim, estraga, arruma, né? Exato. O grande conceito que está aí por trás não é só aquela questão de que eu falei, de que a empresa contratante determinava a quantidade de profissionais e o contratado punha o profissional e virava as costas. Isso. No AMS novo, o contratante determina um volume, um caso, um ambiente, relata para o outro lado como é o dia a dia. Sim. E aí essa empresa aqui é que determina qual é a equipe que vai trabalhar. Só que essa aqui não está contratando a equipe. Sim. Ela está contratando uma empresa que vai resolver esses problemas. Isso. Esse é o primeiro passo, mas o que está por trás? O que está por trás aí é uma série de métricas que você tem que colocar para que isso aqui seja bem atendido. Sim. Imagina o seguinte, tem os SLAs, né, de forma muito ampla. Parou a máquina 1. Essa empresa aqui pode ter se estruturado para resolver o problema da máquina 1 em 10 minutos, em 1 hora ou em 3 dias. Sim. Isso é o SLA. Sim. Então aí força os dois lados a conversarem, onde essa aqui vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque ela tem que pedir de forma elaborada. Quando acontecer isso aqui, eu preciso que você me atenda em meia hora. Agora, quando parou, é normal falar isso, né? Quando para o micro do presidente, dos diretores, é just in time, acabou, já tem que ter alguém lá do lado. Então você começa a determinar várias faixas e os níveis de atendimento. Para cada faixa você tem que ter um nível, tá? E isso tudo é medido por esse SLA, que é nível de atendimento. Quanto tempo você levou, quantos tickets você está atendendo, a satisfação do cliente, se você respondeu de forma ágil, rápida e de forma efetiva. Sim. E entra outros itens também, porque não é só atender o ticket, atender essa demanda pontual, esse problema. Você tem que começar a trabalhar também de forma proativa. Então é um outro lado aí do AMS. Exatamente, isso que você está falando, eu acho que o AMS ele trouxe um novo conceito, né, quando a gente fala em sustentação. Por quê? Porque basicamente é isso que você falou, Alcides, a gente tem meio que pré-definido quais são as ações que o suporte, né, está responsável por solucionar. Né? Você tem os tempos devidos para cada tipo de problema. Sim. Porém, agora, né, a gente começa a se preocupar e não só ficar apagando incêndio, né, mas sim entender melhor qual que é o problema, né, para poder definir, por exemplo, né, melhorias futuras dentro do ambiente, exatamente para você poder estar reduzindo isso, né, reduzindo seus pontos de falha. Aí é o que eu acho que vem o M, né, do AMS, o Management. Não é só apagar um incêndio. Isso. O Management ocorreu um problema hoje, amanhã ele aconteceu de novo, depois amanhã, o que está por trás? Eu preciso fazer uma investigação causa raiz e tentar propor uma solução. Sim. Tem que ficar claro que às vezes você consegue ir lá, entender o problema e resolver através do código, uma mudança, um scriptzinho que você coloca. Às vezes não, às vezes é a rede como um todo da empresa que naquele momento está rodando, vou falar com contas a pagar, e todos os outros sistemas caem para o segundo nível. Então, você até consegue identificar, mas você não consegue resolver. E isso tem que ficar muito claro para as duas empresas. Por quê? Quando você entra num contrato de AMS, você tem que propor melhorias. Sim. E você propõe, olha, pega o contas a pagar e roda meia-noite. Tudo bem, você vai ser escorraçado na empresa, mas aquilo seria uma solução para esse tipo de problema. Tá? E outra coisa, né? Quando a gente fala também da questão de... Né, quando você tem uma empresa que ela é totalmente responsável pela sua sustentação, quando a gente chegou... Né, a gente estava comentando a questão da sua equipe interna, por exemplo, dentro do cliente, né? Onde você vai ter lá, né, os arquitetos, os especialistas, né, e outras pessoas dentro dessa camada de TI dentro da empresa. Quando a gente fala no AMS, qual que foi o benefício, né, que ele conseguiu entregar para a empresa? Você conseguiu, né, aliviar a sua carga
de trabalho de sustentação interna. Sim. E você conseguiu redirecionar essas pessoas para quê? Para exatamente isso que o Alcides comentou aqui, né? A questão de rever as melhorias dentro dos ambientes. Porque às vezes quando você tem uma limitação de tecnologia, às vezes tem a necessidade de buscar um novo sistema, uma nova tecnologia, uma nova forma, e aí você consegue, né, fazer isso com uma facilidade muito maior. Por quê? Porque a sua equipe interna ela fica 100% focado em trabalhar em novas tecnologias. Sim. E a sua equipe de sustentação ela continua, né, mantendo o seu produtivo funcionando. Tá. Eu acho que tem uma outra questão aí, porque lembra que nós falamos do SLA. Você tem que ter determinados níveis de serviço. Só que o AMS, ele dá algumas penalizações em relação a isso. Então, o nível de serviço ou atendimento tem que bater 95%. E consta em cláusula, que se não atendeu 95, 94, você vai ser você vai ser penalizado, penalizado, sei lá, em 1% do seu faturamento. Isso aí. Imagina que seu AMS é interno. Como é que você vai penalizar? Vou tirar seu vale-refeição. Exatamente. Vou tirar seu vale-refeição. A área vai receber um valor menor, mas o dinheiro está no mesmo bolso. Sim. Quando você terceiriza, quando você coloca uma empresa de fora, de fato isso pode ser uma economia. Sim. Claro, ninguém faz o contrato de AMS para ter esse tipo de economia. Por quê? O que está por trás você quer colocar uma demanda e quer ser bem atendido. Porque muitas vezes o fato de que ele não conseguiu atender os 95% do pedido e você foi lá e tirou 1% do faturamento dele, o que está por trás é que o fato dele não te atender naquele tempo pode ter gerado um custo bem maior para você. Sim. Então isso tem que ficar claro, que o objetivo não é ganhar porque tirou 1%. É só uma cláusula que consta porque a empresa contratada de fato, ela tem que tentar chegar no menor custo possível com eficiência. Sim. Tá? Tem muita gente que empurra o contrário. Você tem que, de fato, ter um custo praticamente zero. Toda empresa grande quer o maior serviço pelo menor custo. Mas quando você está fazendo aquela composição, você tem aquela barreira. Você sabe que se você for dali para baixo, você não vai conseguir chegar no nível de qualidade solicitado. Sim. E aí outra coisa, né? Quando a gente fala de equipe interna, né? Equipe interna da empresa, e a gente fala essa questão, né, do modelo de AMS, que hoje você contrata uma empresa externa para fazer esse nível de sustentação, a gente não está falando que esse modelo é feito exatamente para você eliminar a ociosidade do profissional interno que você tem, né? Na verdade, você está liberando esse profissional para fazer aquilo que a gente está falando aqui, né? Poder ter tempo hábil para olhar novos horizontes, novas tecnologias, né? Porque senão fica parecendo assim que, faz um contrato de AMS com uma empresa externa de sustentação, né? E manda todos os funcionários embora, mas não é essa a relação, né? E tem que ficar claro aí, quando você fala que o profissional interno ele está buscando novas atividades, novos serviços, para crescer. Sim. Fala assim, mas no AMS já não tem isso? Ele já não tem que ir lá trabalhar no causa raiz, trazer novidades, trazer novas tecnologias? Sim, mas fica muito separado. O AMS, ele atua basicamente em problemas e começa a olhar esses problemas, não tratar como um problema pessoal, pontual, mas tratar isso de fato como um grande ambiente para, se eu juntar esses dois, eu consigo eliminar o terceiro problema. Sim. Se eu conseguir trazer um script diferente aqui integrando isso, eu paro de ter o problema 4. Então ele atua muito de forma ativa em como minimizar os problemas, os incidentes, os requests, os tickets que você tem hoje. A sua equipe tem que olhar para o seu negócio e olhar para fora. Como que um CRM pode trazer um benefício? Como é que um IA agora, se eu trazer uma camada de IA completamente disruptiva, consigo melhorar? Então, são níveis diferentes. O seu pessoal vai atuar mais no seu negócio. E o AMS vai atuar aonde costuma dar problema. E outra coisa, né, isso que você comentou de, né, a equipe de AMS, a equipe de suporte, ela está realmente olhando para essas falhas para muitas vezes propor melhorias. A gente está falando
de ambientes já existentes, ambientes produtivos, né? O que a gente está citando com relação a poder utilizar a sua equipe de trabalho interna é para novas soluções, coisas que ainda não existem. Né? São complementares. Porque isso é o foco, né? Porque a gente fala, o AMS, ele tem um papel de levantar a mão e avisar, temos um problema aqui que foi detectado e precisa ser feito tal melhoria para mitigar esse risco. Correto. Perfeito. Mas outra coisa é a gente falar de uma tecnologia que não tem nada a ver, né? Porque é importante falar para o pessoal que o suporte, ele não é responsável por exemplo, trazer uma nova tecnologia para a empresa, né? Isso já é uma outra situação. O AMS não, mas já vou falar. Tem muita empresa grande que quer que faça tudo. Não, o cara não manda ele rever tudo. Aí já passa a ser um projeto, isso, né? Então, é muito tênue, aí tem que conseguir trabalhar de forma clara, né? Para que o AMS não comece a invadir outras áreas. E aí, de fato, você vai gerar um conflito com a empresa, com os profissionais internos. Porque na verdade a gente está falando, né, de duas equipes, né, que trabalham praticamente uma complementando a outra, né? Sim. Você tem que existir uma sinergia de trabalho entre essas equipes, que aí a gente está falando AMS e projeto, que é isso que você acabou de citar. Hoje você tem a sua equipe interna, que ela vai trabalhar focado em novas soluções que vão se transformar em projetos. Exato. A partir do momento que você tiver essas soluções implementadas, isso é feito um knowledge transfer. Hypercare que eu chamo. Pega todo esse conhecimento, joga para um shadow para o pessoal de MS, e aí o pessoal de MS passa a sustentar essas novas soluções dentro do contrato, né? E aí tem um ponto que eu coloco que até muitas vezes é muito crítico, que é a união do AMS com o DevOps. Sim. Por quê? Porque você tem muito separado lá a equipe de desenvolvimento que vai, coloca na operação, a hora que ligou a chave, tá tudo funcionando, aí é que olha para o pessoal de AMS. Então fala, pô, mas por que vocês não me chamaram? Por que vocês não me chamaram naquele momento? Sim. Eu ponho uma equipe lá para entender, para começar a ver o que está acontecendo, porque a hora que der o problema, teoricamente, você tem que chamar o AMS. O AMS fala, pô, mas peraí, isso aqui não está no contrato, é um sistema novo, ninguém me envolveu, não teve o Hypercare, então você tem que tratar essa transição aí de forma muito clara, tenham isso em mente. Isso que você falou é muito interessante, né? Porque se a gente pensar na questão de hoje das metodologias de DevOps, exatamente voltada para solucionar esse tipo de problema. Por quê? Porque antigamente o que você tinha? Você tinha o pessoal de sustentação, o pessoal de projeto, onde estava trabalhando para desenvolvimento de novas soluções. Porém, você tinha uma questão que era muito complexa. Por quê? Porque muitas vezes quem está desenvolvendo uma nova solução não está olhando o dia a dia do negócio. E muitas vezes, se você une essas duas pontas, né, você une o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de operação, você consegue ter um ganho muito grande. A sinergia aí é na hora de você desenvolver, né, ou buscar uma nova solução dentro do mercado. Por quê? Porque você vai estar ciente de quais são as verdadeiras necessidades e quais são os problemas, né, cotidianos que existem, que podem ser mitigados, né, ou resolvidos, solucionados por uma nova solução que você está trazendo para dentro da empresa. Sim. Então essa sinergia que você está falando, né, Sidão, é muito importante para hoje. Sem dúvida. E tem que ficar claro também que o AMS é mais barato que o suporte antigo. Pode ser mais barato. Quando você fala que você teria um profissional aqui 100% dedicado para resolver problema, e muitas vezes você tem menos problema do que você imaginou, é um profissional que já está sendo pago, já está na sua folha de pagamento. Aqui, a equipe ela tem que flutuar conforme as suas demandas. Tá? Você falou assim, olha, aqui eu vou ter de 1.000 a 1.500, aqui eu tenho que estar preparado com isso. Tá? E normalmente você tem uma cláusula sobre estouros.
Se você falou de 1.000 a 1.500, eu tenho que pôr de 2 a 3 pessoas. Nossa, foi um ano atípico e deu 3.000. Pô, para 3.000, essas minhas 2, 3 não deram para atender, eu tive que colocar uma quarta pessoa. E isso tem cláusula, geralmente, no contrato, onde você paga uma diferença, porque você não teve que custear um profissional inteiro o ano todo ou todos os anos. Não, você só vai pagar naquele momento que teve estouro. Então, isso é um negócio bem interessante e bonito, porque para a empresa aqui, ela consegue ter um pulmão. Porque muitas vezes ela reclama, mas eu não sei, eu preciso trabalhar com budget fixo, tá? Isso é um problema do negócio. Você tem que trabalhar com budget fixo, mas você tem que saber, você quer um carro para 4 lugares ou para 8? Geralmente ela vai pedir para 4 e vai precisar para 8. Isso é complicado. E você aqui, você tem que fazer uma proposta para 4 e muitas vezes você sabe que vai ter que atender 8. Então, aí você tem não é um racha, né? Você tem aquela briga, um puxando para um lado, o outro para o outro. Você tem que conseguir chegar no bom senso aí. Isso aqui que o Sidão falou, pessoal, é muito importante. Acho que é uma dica muito interessante aí pro pessoal do mercado, né? Quem está buscando aí, de repente, um serviço de sustentação. Essa questão de você prever aí um pool de horas de suporte adicionais para você, né, deixar ele ali meio que em stand-by em caso de uma necessidade específica, né? Ou seja, eu acho que é uma estratégia muito coerente, né? E que o pessoal normalmente que cuida e trabalha com MS, né, busca utilizar isso. Dá um exemplo que me veio à cabeça aqui. Nós não estávamos muito acostumados com os vendavais. Lembra o ano passado, ano retrasado, que aconteceu uns 2, 3 aí, que parou rede, parou parte elétrica, parou tudo. Então aquilo deu diversos picos, onde teoricamente, o problema entrou pro AMS. Tá? Só que com o AMS vai conseguir, cair o poste, caiu a árvore, você não tem ação. Você tem que ficar ali esperando. Então, a causa raiz estava claro, caiu a internet, caiu um poste. Aquilo gera o quê? Gera 100, 50, 30 chamados. Então você tem um item que gera 30, 40 chamados. E você tem que estar preparado. Porque às vezes você tem ali, na norma você atende 10, 20 chamados por dia. Pô, teve uma semana que deu 50. E tá tudo bem, estava dentro da margem contratada pela empresa. Se ela tivesse com a equipe fixa ou com a célula, ela teria problema, o pessoal não ia conseguir atender e o SLA teria que ser quebrado. Tudo bem, no primeiro caso nem tinha SLA, mas no segundo teria que quebrar um SLA. Olha, eu estou estruturado aqui de 15 a 30, tá dando 50. Mas isso aí que você falou, eu acho que é extremamente importante também de comentar, né? Vocês tem fatores que têm que estar previstos dentro da estratégia do MS, do suporte, e fogem, né, das ações do próprio suporte, que é isso que você está falando, né? Por exemplo, se faltar energia, né, não tem, né, o problema não está com o suporte, né? Porque vai estourar no suporte. Vai estourar no suporte, mas o problema não está aqui ainda, né? Você tem que olhar para a falha anterior, né? Solucionar e depois essa carga de demanda vai chegar no suporte. Então, é algo que tem que ser conversado. Tem que ser conversado. Muitas vezes o AMS, ele recebe uma responsabilidade de trazer melhorias para o ambiente. E como eu falei no início, muitas vezes a melhoria é um script, é juntar duas coisas. Inteligência artificial agora. Trazer uma camada de inteligência artificial. Mas muitas vezes ela não pode aplicar. Por quê? Porque vai mexer com uma série de outros departamentos. Vai mexer com uma série de outros donos de sistemas. Então, é muito complexo isso. E eu acho que um outro ponto que é muito legal a gente falar pro pessoal, né? A questão do contrato proativo e o contrato reativo, né? Isso é uma coisa, acho que é muito interessante de falar, que normalmente quando você faz um contrato de AMS, você faz um contrato de suporte, de repente você consegue validar essa estratégia dentro desse contrato, né? Porque muitas vezes você pode ter um contrato de suporte reativo ou um contrato de suporte proativo. O AMS veio com esse conceito. Porque você precisa ter esse balanceamento. Porque o que acontece? Só para o pessoal entender, né? O reativo, o que seria, né? Parou.
Então agora eu vou resolver. Você só atua frente a um problema. Isso. Agora, o proativo seria o quê? Nós estamos olhando ali. Se parar, a gente já sabe que vai parar. Então a gente consegue se antever ao problema e você vai minimizar o risco do negócio. Você vai minimizar a falha na ponta para o usuário final. E o AMS hoje ele já pede isso. Né? Você tem que começar a olhar, ver problema, ver itens que são repetitivos, ou que você está olhando, você tem que ficar monitorando alguns servidores, alguma rede e trazendo novidades. Agora, olhando para o futuro, que todo mundo pensa, e quando eu conseguir fazer o AMS dos anos 2100, que ele é um robozinho, um IAzinho, que fica olhando tudo de forma just in time, já prevê que vai cair a rede, e já resolve. Você tem 0 tickets, né? 0 tickets. Pô, eu acho que é meio utópico, mas quem sabe ele de fato vai conseguir prever. Eu acredito que vai conseguir sim reduzir e se antecipar a muitos itens que nós, humanos, não conseguimos. Mas chegar no 0 tickets eu acho complicado, por quê? Porque tem um humano lá do outro lado. O IA não consegue automatizar o lado humano. Sim. Tem decisão que é humana. Tem coisas que a percepção realmente das pessoas, né, ela vai ser primordial para o processo, não tem jeito, a gente vai sempre estar dependendo de um ser humano ali por trás. Por mais que hoje a gente tenha N camadas de AI já trabalhando dentro de sustentação, dentro de... Já melhorou bastante. Melhorou muito, né? A gente sabe que isso é um avanço efetivo, que vai continuar evoluindo nos próximos anos, mas a gente sabe que a questão humana, né, ela vai ser primordial aí para o suporte, para MS, né, para tudo que vai surgir aí, né? E por incrível que pareça, que a gente conversa aí com diversas empresas, e onde eu vejo um possível gargalo é treinamento. Sim, capacitação. Porque entra um profissional que tem lá um skill, perfil, conhecimento, só que as empresas precisam extrair o retorno o mais rápido possível. E muitas vezes ele não está 100% preparado para resolver um determinado problema. Né? Porque faltou o treinamento. Antes dele fazer os 10, 15 treinamentos necessários, ele já está no play. E muitas vezes ele põe uma vírgula no lugar errado, ele libera alguma coisa, sei lá, tem muita coisa que acontece nesse mundo e o IA não vai conseguir. Não, e outra coisa, né, Sidão, a gente que está habituado a trabalhar com empresas gigantes, né, nós temos clientes muito grandes aí dentro do mercado, a gente sabe muito bem que a empresa gigante, ela gera muito conhecimento interno. Né? Por quê? Porque ela consegue desenvolver suas próprias soluções, né, Alcides? Quando você está falando em questão de capacitação, a gente sabe que, por exemplo, é diferente você dar suporte para uma solução de prateleira, né, e você dar suporte para um legado que é desenvolvido dentro da empresa. Né? Então, exatamente cai... uma imersão muito maior. Então, isso cai muito dentro disso que você falou, né? Demora muito mais tempo para você preparar efetivamente um profissional novo. Legal. Sidão, queria agradecer aqui você mais uma vez, né? Eu acho que o pessoal aí conseguiu entender um pouquinho aí, né, do conceito do AMS e do que era o suporte antigamente. Né, a gente está muito acostumado com isso, porque, né, é a nossa vez de negócio, é o nosso métier, né? Agradecer o pessoal, pedir para o pessoal se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo aqui para ajudar a gente vai deixar aqui os nossos contatos, e aí vamos esperar aí para o nosso próximo Vox Talk.